Bom, vamos lá, gente. Bem-vindos a esse Tech Talk. A gente vai falar sobre React hoje. A gente vai começar a falar sobre um pouco dos conceitos, né? Vou passar um pouquinho de teoria para vocês poderem entender, né? Como é que o React funciona por baixo do pano, tá? Qual que é a lógica que ele usa para desenvolver, né? Para poder facilitar a nossa vida e o porquê a gente vai usar ele, tá? O porquê que é legal aprender ele, né? No que ele ajuda a gente. E aí sim a gente vai passar para o nosso projetinho que eu falei para vocês que a gente vai poder fazer, passando por todos os componentes, né? Por todas as fases do React que a gente vai apresentar, certo? Então vamos lá. Para começar, por que usar o React? Primeiro, o React facilita muito a nossa vida como desenvolvedor, certo? Ele dá uma dinamicidade muito grande, tá? Uma interatividade muito grande com poucas linhas de código. Então, o que a gente demorava muito para poder fazer em JavaScript, com mais de três arquivos, com 500, 600 linhas cada, com React a gente consegue fazer isso muito mais fácil e de uma forma visualmente melhor, porque ele usa JSX, que é um conceito que a gente vai ver, que visualmente faz você entender muito mais fácil o código que está em tela para gente, tá bom? Primeiro, vamos mostrar as diferenças então, né, do React para a forma básica, né, de se desenvolver em web. Hoje, o que vocês sabem? A gente tem o nosso HTML, nossa estrutura HTML, certo? A gente tem o nosso DOM, que com certeza aí na aula de JavaScript de vocês, vocês viram o DOM. E a gente tem o nosso JavaScript, certo? Então, basicamente, é essa a estrutura de desenvolvimento web que a gente tem hoje, tá? Não coloquei CSS porque ele é irrelevante aqui, tá? Mas basicamente a estrutura é essa daqui. Então o que que a gente faz? A gente usa o JavaScript, né, com a DOM que permite a gente controlar o nosso HTML. Então, o nosso elemento base aqui é o HTML. A gente usa a DOM com o JavaScript para poder manipular o HTML. Então, a gente pode dizer que o nosso JavaScript está inserido no HTML. Tanto que a gente, dentro das tags HTML, a gente usa o nosso JavaScript, por exemplo, no onClick, no onBlur, no onMouseOver, né? Até em event listings, né? Também pode ser. Mas a gente sempre coloca o nosso JavaScript dentro do nosso HTML. E qual que é a grande ideia do React? A grande ideia do React é o seguinte, é você fazer isso daqui, ó. A gente vai ter o nosso JS, né? Que no caso é o JavaScript, né? Ou o React, né? A gente vai ter o nosso React DOM, certo? E aí sim a gente tem o nosso HTML. Essa é a estrutura do React. Vocês perceberam aqui que ela é totalmente o inverso, né? Ela é exatamente o inverso do nosso jeito comum de se programar em web, né? Em desenvolver web. A gente vai usar esse carinha aqui, o React DOM, né? Que ele é uma DOM personalizada, né? Uma árvore de controle personalizada que nos permite pegar o nosso HTML, o nosso trecho de código HTML ou até nossa página inteira, tá? Vai depender muito da sua lógica e transportar ele aqui para dentro do JavaScript, né? Para a gente poder usar ele dentro de funções, né? Que a gente retorna alguma coisa, entendeu? A gente dá aquela dinamicidade, a gente trabalha com variáveis, né? A gente vai trabalhar com estados, que é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, né? Mas ele permite a gente usar o nosso HTML dentro do nosso React JavaScript, né? Que tem as propriedades do React e tem as nossas propriedades do JavaScript também, tá? Quando a gente pega esse HTML aqui, ele passa pelo seu React DOM aqui, ele chega aqui no nosso React JS como JSX, né? Que aí é uma sintaxe, né, que permite a gente declarar componentes, né, como a gente está acostumado no HTML, que é colocar o sinal de menor, o nome do componente e finaliza ele, né, com o sinal de maior, como a gente usa no HTML normalmente. Então, essa é a estrutura que o React trabalha por baixo dos panos. Tá certo? Então aqui a gente pode ver que a gente já falou do porquê usar o React, né? Porque que ele facilita a nossa vida. A gente viu os conceitos e a gente viu também aqui o React DOM, como é que ele funciona. Agora a gente vai começar a falar sobre componentes, né? As propriedades e o nosso JSX. Beleza, então para a gente poder ver sobre componentes, né? Eu já criei o meu projeto React aqui,
certo? Para a gente poder ganhar tempo. Já está executando aqui no meu navegador. A gente pode ver que ele está mandando um Hello World aqui para a gente, que é exatamente o que eu estou mandando aqui no meu app, né? Que eu estou retornando o meu app aqui na minha index. Primeiro de tudo, esse conceito não está aqui, mas eu quero falar para vocês, né, que eu acho bem interessante, que é o SPA, né, que seria Single Page Application, que é Single Page Application. O React ele trabalha com essa estrutura. O que é Single Page Application? Se você for pegar pela tradução literal disso daqui, você vai acabar se confundindo um pouco, né? Por quê? Ele é apenas uma página. Ele trabalha todo o seu site em apenas uma página. A gente sabe que a base do React são os componentes, certo? Então a gente cria componentes aqui. Você pode criar uma página inteira que seja um componente, como você pode criar um componente grande com vários componentes pequenos ali dentro que formam uma página. Mas tudo em React é componente. Então tudo é renderizado em apenas uma página, tá? E a página é essa daqui, que está aqui nessa pasta public. Se a gente abrir essa pasta public, que está no de vocês, vai ter vários outros arquivos aqui. É que eu gosto mais do meu código mais limpo, né, com os arquivos que a gente não precisa. Então eu tenho aqui a minha index.html. Vocês podem ver aqui que ele é um HTML bem simples, tá vendo? Ó? Que tem apenas uma div com ID root, tá? Essa div ID root aqui é a única coisa que vai aparecer para o meu usuário lá no web, se ele for, por exemplo, inspecionar código, né? Quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu tenho o Hello World inserido aqui, certo? Se eu clicar com o botão direito aqui e vir aqui ó, em fonte da página de exibição, vocês vão ver aqui que ele só está mostrando para mim aqui o meu div ID root. Tá, mas aqui está mostrando o meu Hello World. Cadê meu Hello World? Ele não vai aparecer aqui porque ele está dentro do JavaScript, entendeu? Esse meu H1 Hello World que está mostrando aqui no código pra gente, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Esse H1 aqui que está no meu app.js, tá vendo que eu estou retornando um H1 com Hello World? Ele está dentro de uma função aqui. Isso aqui é uma constante, né, com uma arrow function. Então isso aqui é uma função, entendeu? Meu H1 está dentro de uma função e essa função ela está sendo renderizada dentro do meu index.html aqui, certo? Se eu vir aqui, ele vai estar aqui. Então, se o usuário clicar com o botão direito e vir inspecionar seu código aqui, a única coisa que ele vai ver vai ser essa div de root aqui, certo? Então, eu renderizo componentes apenas em uma página. Então, meu site não vai ter várias páginas diferentes. Ele vai ter vários componentes diferentes. Tá? E isso de single page application, ele entra com o conceito de rotas, né? Como é que eu acesso então? Vamos supor, Giovanni, criei um componente que é uma página inteira e criei um outro componente que é uma outra página inteira. Como é que eu passo daquela página para outra, sabe? Como é que o meu usuário vai ser transportado de uma página para outra, sendo que pela URL, se eu vir aqui digitar o nome da minha página, ele não vai aparecer porque só existe a página index? Como é que eu faço isso daí? É por isso que o React ele trabalha com rotas. Tá? A gente vai ver isso lá para frente, mas ele basicamente ele recebe o que o usuário digita aqui, tá? Eu vou colocar, por exemplo, main aqui e vou dar um enter, ele vai pegar esse caminho aqui e vai linkar com um componente lá da nossa aplicação e aí ele vai renderizar em tela. Tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais em rotas, não se preocupem, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de começar tudo, eu quis mostrar para vocês o conceito de single page application que o React trabalha, que é apenas em uma página. Ele vai renderizando os componentes conforme eles forem chamados. Tá certo? Beleza. Falado sobre single page application, vamos partir para nossa sequência. A gente vai falar sobre componentes agora. Certo? Isso daqui que eu criei é um componente. Vocês estão vendo? Ó, eu criei uma constante, chamei ela de app e passei uma função para ela. Nessa função aqui eu estou retornando o meu HTML, certo? Então eu criei um componente. Isso aqui é um componente bem simples. Sim, bem simples, simplesão. Mas isso daqui basicamente é um componente. Tá? E em React, como é que eu faço para chamar esse componente? Tá? O meu index.js, que é esse arquivo aqui, ó, que ele fica sempre no root da minha aplicação, ele é o responsável por usar o React DOM
para poder renderizar, né, o nosso HTML naquela página index. Então a gente pode ver aqui que ele está importando o meu React DOM, tá? Que é o cara que vai fazer essa transformação, que vai fazer esse controle. E a gente está aqui, ó, usando o React DOM renderize. Então ele está falando aqui, ó, ele vai pegar o meu React DOM e vai renderizar o que está aqui dentro. E o que eu estou passando aqui dentro? O meu app. Tá vendo que aqui eu já estou usando JSX? Aqui, ó, nesse meu arquivo app, eu criei uma função chamada app e aqui eu estou usando ela como é que se fosse HTML, naquela mesma sintaxe de HTML. Ai, Giovanni, mas o que é isso? Não entendi. É exatamente isso que é JSX, tá? JSX nada mais é do que uma mistura de JavaScript e XML, tá? Que XML é a sintaxe que o HTML usa, né, para poder renderizar os seus itens, tá? Então ele é JSX, ou seja, JavaScript XML. Então ele permite aqui em React que a gente use as nossas funções, que a gente declare as nossas funções, né? A gente chame elas através dessa sintaxe aqui. Então você importa ela como uma variável aqui em cima e coloca ela em tela, renderiza em tela dessa forma. Então dessa forma a gente pode misturar, né, HTML com JSX com JavaScript, né? Isso aqui é uma função JavaScript, a gente mistura o nosso HTML com funções JavaScript. Só que isso aí a gente vai entender mais para frente, agora pode parecer um pouco mais confuso, mas vamos voltar aqui para o nosso componente. Então, um componente, tá vendo que eu estou renderizando um Hello World aqui, bem simples, tá? Lembrando, tudo o que eu quiser mostrar em tela para o meu usuário, por exemplo, esse Hello World aqui, ele tem que estar dentro do return. Por quê? Porque ele é uma função. Então, qual é a função do return dentro do JavaScript? É exatamente retornar alguma coisa para um usuário do que essa função executou. Então, se eu estou declarando uma função com HTML aqui dentro, eu quero retornar esse meu HTML para o meu usuário. É por isso que eu uso essa coisa return, eu retorno dessa função, tá? Agora deixa eu só tirar esse cara daqui e aqui no meu return eu vou abrir e fechar ele aqui com os meus esse símbolo aqui e vou colocar ele aqui dentro, tá? Ele vai funcionar da mesma forma, só que aqui eu vou mostrar para vocês que eu posso colocar mais HTML aqui dentro, tá? Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, um parágrafo aqui, eu vou chamar assim: bem-vindo à aula de React, certo? Se eu salvar isso daqui e vir aqui no meu código, cadê? Se eu salvar isso aqui e vir aqui no meu HTML, ele vai dar erro. Oi, Giovanni, não entendi. Você não falou que pode colocar mais HTML dentro de um componente? Pode sim. Só que o porquê que ele deu esse erro? Tá vendo? Ó, vamos pegar ele aqui para a gente poder ver. Ó. Adjacency JSX Elements Bots Me Rapid in Closing Tags. Opa, então ele está querendo dizer para mim aqui. Opa, deixa eu fechar isso daqui. Cancel. O que aconteceu? Vamos lá. Beleza, deixa eu só abrir isso aqui de novo. Beleza. Que ele zoou aqui para mim. Ok, vamos lá. Então, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que no meu código aqui, ó, eu não posso retornar vários elementos HTML sem ter algum elemento py em volta dele. Então, eu não posso retornar mais de um elemento HTML aqui sem ter alguma coisa cobrindo eles. Tá? Então, como é que eu posso cobrir esses dois elementos aqui? Deixa eu tirar esses caras daqui, ó, Ctrl X. O que eu posso fazer? Eu posso retornar uma div, tá? Uma div. Eu posso colocar esses elementos dentro de uma div, que agora ele vai funcionar 100%. Cadê? Tá vendo? Aqui ele já funcionou. Ele já me retornou o Hello World e mais o meu parágrafo bem-vindo. Ou, né, se eu não quero estilizar aquela div, aquele elemento py, eu posso usar simplesmente um fragment. O que é um fragment? Tá? No lugar da div aqui, você vai colocar sinal de maior e menor, vazio, e aqui exatamente da mesma forma. Tá? Por que que existe esse fragment? Porque às vezes você que não quer estilizar o seu elemento py, entendeu? Você não quer ter nenhuma relação visual com o seu elemento py. Então, para que você vai usar uma div? Né? Você pode usar um fragment. Se eu salvar esse cara aqui, opa, cancel, dá um Ctrl S aqui e vir aqui no meu navegador, a gente vai ver que está funcionando
da mesma forma, tá? Ele está renderizando aqui de qualquer jeito. Então, esse é o conceito de fragment, tá? Todos os elementos, quando a gente for criar um componente, tudo que tiver dentro dele, que for, né, claro, HTML, ele precisa estar envolvido em um elemento pai, tá? Ele só pode retornar um elemento, certo? Não, só que esse elemento pode ter vários outros ali dentro. É por isso que a gente sempre usa um fragment ou uma div, certo? Agora vamos ver o conceito aqui de propriedade. Tá? A gente já falou sobre componentes, acho que já ficou bem explicado. Agora, propriedades. O que é propriedades? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio. No HTML comum, por exemplo, tags como img, tá? Tá vendo que aqui nessa tag img eu tenho essa parâmetro source que eu tenho que mandar para ele? O que eu tenho que mandar para ele aqui? Eu tenho que mandar o endereço da minha imagem, certo? Eu venho aqui, eu coloco imagem.png, por exemplo, certo? E aqui no meu alt é um texto alternativo, né, para caso a imagem não carregar, esse texto ser carregado. Eu vou colocar aqui teste, apenas um teste, tá certo? Esses dois itens aqui, ó, esse source e esse auth aqui, eles são propriedades, tá? Eles são parâmetros que a gente passa para a nossa função img para que ela execute de forma correta, tá? Então, se eu definir essa tag img aqui sem passar um source para ele, sem passar o endereço da minha imagem, ele não vai funcionar. Mesma coisa se eu passar sem o alpha aqui, tá? O sem o alpha até ele funciona, né? Mas por boas práticas a gente sempre tem que colocar, tá? Então isso aqui são propriedades, tá? E como é que eu trabalho com propriedade dentro do meu JavaScript, tá? Do meu React? Como é que eu faço isso daqui? Deixa eu apagar essa tag image aqui que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu faço para receber uma propriedade? Vamos supor que esse componente app aqui, você vai usar ele em vários lugares, tá, no seu site, só que com conteúdo diferente, o que está dentro dele seja diferente. Vamos supor que esse app aqui, ele seja meio que o título e o subtítulo da sua página. Se a gente vir aqui, é mais ou menos isso que ele está aparecendo, né? Está aparecendo que isso aqui é um título e esse daqui é um subtítulo, né? Então vamos trabalhar nessa linha de pensamento. Vamos ver aqui. Só que eu vou usar ele em vários lugares do meu código. Só que ele sempre vai me retornar esse cara aqui, ó, Hello World, bem-vindo à aula de React. Se eu pegar e salvar esse cara aqui e importar o app, que nem eu estou fazendo aqui em outros componentes, ele vai funcionar? Ele vai funcionar. Só que ele vai sempre, sempre retornar um Hello World e um bem-vindo à aula de React. Tá? Então, como é que a gente consegue usar esse mesmo componente aqui, mudando o conteúdo dele? Tá? É aí que entra o conceito de propriedade. A gente passa por propriedade o conteúdo que a gente quer que mude, né? Quando a gente usar esse elemento. Então, como é que a gente faz isso? Tá vendo aqui na declaração da minha função, onde a gente vem aqui e passa alguns parâmetros para ela? É exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Por boas práticas, por sintaxe do React, a gente usa o comando props, tá? Que é para dizer que a gente está recebendo propriedades aqui, certo? E aqui vamos dizer que nesse meu H1, em vez de eu colocar aqui esse valor estático, que é o meu Hello World, eu vou colocar um props, né, que é o que eu quero receber de lá, ponto o meu title. Vamos chamar isso aqui de title, certo? Mas primeiro tem que isso aqui estar encapsulado, né? Lembrando que toda vez que a gente for misturar, colocar alguma variável no meio do nosso HTML, a gente tem que colocar as chaves em volta, né, para poder a gente falar para o React que agora a gente está mexendo com JavaScript e não HTML, certo? Então eu vou vir aqui, eu passar minhas props, ponto, e vou chamar isso aqui de title, porque ele é o título, né, da minha página. E aqui eu não quero exibir só esse texto aqui, eu quero exibir uma outra coisa diferente. Então eu vou colocar aqui as minhas chaves, eu vou apagar esse conteúdo aqui e vou pegar lá nas minhas props também o meu subtitle. Opa, subtitle, certo? Que aqui é o subtítulo. Eu vou salvar esse cara aqui e aqui no meu index, aqui no meu app, eu vou passar ele como parâmetro, como se fosse um elemento HTML mesmo. Eu vou vir aqui e vou colocar title é igual a hello world, cadê? Hello
Word, e aqui eu vou passar o meu subtitle e vou chamar ele de bem-vindo à aula de React. Vou colocar exatamente os mesmos valores para vocês verem que não mudou nada, tá? Ele continua funcionando da mesma forma, tá? Vamos lá. Tá aqui pra gente, já renderizou. Tá vendo? Que aqui, esse valor que tá colocando aqui, não é o que está dentro do meu componente aqui dentro, tá? Não é o que está aqui dentro do meu app.js, que o meu app eu estou passando as minhas propriedades. Então ele está renderizando esses caras aqui que eu passei por propriedade, certo? Agora se eu mudar isso daqui para aula React e aqui eu colocar prof Giovanni e salvar, ele vai vir aqui, deixa ele renderizar meu componente aqui de novo e aula React prof Giovanni. Tá funcionando, entendeu? Então a gente acabou de passar esses parâmetros aqui como propriedade. E se eu precisar agora usar esse meu elemento app aqui em outro lugar, eu vou poder usar ele passando outros títulos, tá? Então ele funciona dessa forma aqui. Eu consigo usar esse elemento aqui mais de uma vez com conteúdos diferentes porque eu estou passando a minha propriedade. Esse é o conceito de propriedade, certo? O conceito de JSX eu acho que já ficou bem explicado, né? Que é você pegar a sua função aqui e conseguir usar ela nessa forma aqui, que é na sintaxe de XML, né? Que é uma coisa bem interessante. Então a gente não precisa misturar a sintaxe do JavaScript com o nosso HTML, tá? A gente em vez disso usa JSX para isso, tá bom? Certo, então o que a gente vai falar agora é sobre stateless function, tá? O que seria uma stateless function, né? Se a gente for pegar o sentido literal disso, é uma função sem estado. Então é o tipo de função que a gente não tem como usar estado dentro dele, né? Por exemplo, o armazenamento em estado, usar as funções componente with mounting, né? Essa constante aqui que eu fiz, essa função aqui, ela é uma stateless function, né? O React, por padrão, ele trabalha das duas formas, tá? Ele trabalha como? Ele trabalha com aquela forma que vocês estão acostumados, que é export default, cadê default class, por exemplo, app extends react, cadê? Extends react.component e aqui você faz o que você precisa, certo? Existem essa forma aqui, que é uma class function, desculpa, uma class component, que é um componente de classe, e existe essa forma aqui, que é um stateless function. Por que que antigamente, né, no React, o pessoal usava muito mais esse class component do que um stateless functions? Porque antigamente uma stateless functions ela não tinha a opção de você trazer interatividade, né, para o seu código. Por exemplo, essa parte aqui de você receber uma propriedade e passar para ele, não tinha como você fazer antes. Não tinha como você usar estado dentro dela, tá? Porque você não tinha uma classe estendendo aqui um componente React, da onde você podia vir aqui e puxar o this, né, o this.state. Você não tinha isso aqui dentro, né? Porque não está estendendo de nenhum lugar. Ele não tem esse this para poder dar suporte, né, para essa função aqui. Porque o que faz esse this funcionar é esse cara aqui, ó, React Component, né? É uma extensão, né, que é a classe app, ela está se estendendo, né? Isso aqui é um conceito de orientação a objeto. Quem já viu alguma coisa sobre vai entender o que eu estou falando. Ele está estendendo, né, as coisas do React Component, certo? É por isso que ele pode usar o this aqui, o componente did mount, o componente mount, update, esse tipo de coisa. É por isso que o pessoal antigamente usava muito isso daqui, certo? Só que com a chegada dos hooks, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, né? Mas basicamente o que que esses hooks permitem? Eles permitem que a gente use estado, que a gente use o componente did mount dentro de uma stateless function, dentro de uma propriedade como essa daqui, tá? Então é por isso que hoje, né, a forma que se mais programa em React é dessa forma, é com stateless function, porque ele dá esse poder pra gente, né?
Para a gente usar um hooks, por exemplo, a gente quer usar um estado, basicamente a gente só precisa vir aqui, né, e importar o use state do React e a gente pode usar aqui sem problema dentro do meu stateless function. Então, por isso que vocês agora estão aprendendo a respeito de class component, né? Porque a primeira forma de se programar em React era dessa forma, mas hoje em dia já não usa mais isso, né? Hoje em dia a gente é baseado só em stateless functions. E como é que é a estrutura de uma stateless function, né? Basicamente ela é uma função comum, onde ela recebe os parâmetros se você decidir passar parâmetro para ela, e a parte do HTML sempre fica no return. Por quê? Porque você pode vir aqui, fazer a sua lógica aqui da maneira que você achar melhor, certo? E aqui você só vai retornar o seu HTML para o usuário com a sua lógica já feita aqui, né? Opa, com a sua lógica já feita, certo? Você vai só retornar ele com a lógica feita. Então você não vai precisar daquele método render, né? Que o class component te traz. Você não precisa dar o this, o bind, né? Você não precisa herdar nada de um componente para outro. Então ele é uma forma muito mais simples de você programar em React. Então a estrutura dela é basicamente isso. Você tem uma função, tá? Aqui eu estou usando uma forma de constante e usando uma iron function, mas isso daqui muito facilmente poderia ser substituído por isso daqui, tá? Ó. Function, opa, function, app, aí eu venho aqui, faço isso, ele simplesmente seria substituído por isso daqui. Funciona da mesma forma, tá? Mas para uma forma de semântica, né, eu gosto de usar uma iron function com uma constante, né? É mais por gosto mesmo, certo? Mas hoje em dia, tá? A gente quase não usa mais aquilo de class component, tá? Geralmente é só em stateless functions porque visualmente é mais entendível, mais legível, né? E é mais fácil de também se programar, né? A gente vai ver sobre o conceito do use state, como é que a gente usa estado dentro de um componente desse, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então aqui a gente já falou sobre stateless function. Vamos falar um pouquinho agora sobre rotas, tá? Aqui sim eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Como é que, sendo um single page application, né, sendo renderizado tudo numa página, como é que a gente faz para poder redirecionar o nosso usuário ou até a gente mesmo, né, para poder dar sentido, né, para o nosso site que você está fazendo, para o sistema que você está fazendo. Para mostrar isso aqui para vocês, eu vou abrir aqui o meu WinSCAL novamente. Cadê? WinSCAL, cadê? Aqui o WinSCAL, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte de rota, tá? Uma parte um pouquinho mais visual aqui, fica mais fácil para vocês entenderem, certo? Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a estrutura que a gente tem no React? A gente tem o nosso index.html, certo? O que faz a gente renderizar nossos componentes no nosso index.html? É aquele index.js, né? Que é aquele arquivinho que eu mostrei para vocês aqui, ó, que ele chama o nosso React DOM para poder renderizar o nosso componente, certo? Então, o nosso componente responsável por renderizar algum componente aqui no meu HTML é o index.js, onde ele está chamando o meu React DOM, né, no método render para poder renderizar em tela, certo? Dito isso, então, o nosso método responsável por renderizar isso daqui no meu index.html é o meu index.js, tá? Aí tem um carinha chamado React Router DOM, tá? Esse React Router DOM, ele é um módulo do React, tá? Que você instala ele. Ele não vem por padrão no React, mas você pode instalar ele sem problema nenhum. E esse React DOM, ele é o responsável por fazer as rotas. Então, o que que acontece? O que que ele faz? Vamos supor aqui que a gente tem um arquivo, né, que é a landing page do nosso site, né, a página de carregamento, a primeira página inicial. Então a gente tem aqui a landing page.js. Isso aqui é uma página inteira, certo?
Aí aqui a gente tem o nosso main, tá? Que é a minha página principal ali. Vamos colocar aqui dashboard, fica mais melhor pra gente entender. Dashboard, certo? .js. E depois a gente tem, vamos ver, deixa eu ver aqui. Login, vou colocar login. .js, certo? Deixa eu só trazer isso aqui para cá. Deixa eu puxar minha landing page para cá, certo? E a minha lógica no meu site é essa daqui, tá? Quando o usuário acessar o meu site, ele vai entrar na minha landing page, tá? E depois ele vai ser redirecionado para login. Depois que ele fizer o login, ele vai ser redirecionado para dashboard, tá? Então, na estrutura do meu site, a lógica é essa. Então, o que que o React Router DOM ele vai fazer? Tá? Instalou essa biblioteca, a gente vai definir os arquivos dele, tá? Tudo que ele precisa, a estrutura de funções dele, a gente já vai ver como é que a gente faz isso daí, tá? Mas vamos entender como ele funciona primeiro. Então vamos lá. A gente tem o nosso index.html, onde todos os componentes serão renderizados para o nosso usuário. A gente tem o index.js, que é o responsável por mandar esse componente para o nosso index.html. E tem o React Router DOM, que ele é responsável por roteirizar o nosso site. Então o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na minha landing page e vai falar assim, ó, cara, a sua identificação na URL vai ser a seguinte: barra landing, certo? E vai vir aqui no meu login JS e vai falar o seguinte, cara, o nome da sua rota vai ser barra login, tá? Nem vou colocar landing aqui, eu vou colocar apenas barra, né? Que é a página inicial do nosso site, o root do nosso site. E aqui no dashboard ele vai vir para ele e vai falar assim, cara, a sua rota vai ser barra dashboard, certo? Ele vai vir e vai fazer isso daqui. E aqui, ó, na minha barra de endereço, a gente fica que todo navegador tem a barra de endereço, certo? E aqui ele vai ficar escutando, esse React Router DOM, ele vai ficar escutando a minha barra de endereço aqui. E quando o meu usuário acessar, por exemplo, a minha rota principal do site, por exemplo, www.meusite.com.br, quando ele acessar isso daí, ele vai ser redirecionado para o meu componente landing page, certo? Se o meu usuário, por exemplo, vir aqui e colocar lá www.meusite.com.br/login aqui na minha URL, tá? Se ele vir fazer isso daqui, ele vai renderizar o componente login para a gente, tá? Se ele vir aqui no minha URL digital meusite.com.br/dashboard, ele vai ser redirecionado para minha dashboard, tá? E aí ele te dá a possibilidade de você, tanto naquele componente HTML como num outro componente que a gente vai ver que é de redirecionamento, né, que no seu caso seria link, esse tipo de coisa, você colocar essa rota aqui para ele poder redirecionar. Então, quando você clicar, você não vai colocar o componente para ele renderizar, você vai colocar a rota dele. Né? Lá no href, em vez de você colocar lá login.js, você vai colocar barra login apenas, que ele vai entender que ele vai redirecionar para para aquele componente, certo? Então o React Router DOM funciona dessa forma. E ele passa, quando você acessa, por exemplo, o barra login aqui, ele recebe essa informação, passa essa informação para o meu index.js, que é na verdade eu quero renderizar o meu login, e ele vai passar essa informação para o index.html, onde ele vai renderizar em tela. Certo? Então essa daqui é a estrutura de como funciona uma rota, né, no React, certo? Então com isso a gente já finalizou esse contexto. Beleza, a gente já falou sobre o conceito de rotas, né? Então aqui como funciona, eu já vou indicar, a gente já falou. Agora o como usar e como declarar o React Router DOM, a gente já vai começar a fazer o nosso projeto, tá? Eu já vou mostrar isso na prática para vocês, como vai funcionar. Eu acho que é até melhor, né? Porque a gente vai fazer componentes reais aqui, né? Então acaba ficando mais fácil de se entender. Certo? Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre arquitetura, né? De organização dos nossos componentes, né? Do nosso projeto React. Por padrão, no React, a gente usa mais duas pastas aqui dentro do Source.
que uma se chama Pages, e aqui dentro de Pages a gente sempre coloca os componentes que são páginas, tá? São páginas completas, como o exemplo que eu dei lá no Winscom para vocês, como por exemplo a página de login, a página de carregamento, a página de dashboard. Então tudo que for páginas completas que vão ser renderizadas em tela, a gente coloca dentro de Pages, certo? E tudo que for componentes, por exemplo, um botão personalizado, uma caixa de texto personalizada, um modal personalizado, tudo que for disso a gente vai colocar dentro da página da pasta Components, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo, Components, certinho, beleza. A gente vai colocar dentro da pasta Components, perfeito? Cancel. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse meu app JS daqui, eu vou apagar ele, tá? Porque eu não vou precisar mais dele aqui, eu usei ele só como exemplo. Meu index HTML eu vou deixar, index tenho que deixar, beleza. E aqui dentro de Pages eu vou criar mais uma pasta, tá? Quando a gente vai criar páginas completas, quanto mais separado a gente deixar uns componentes um dos outros, mais fácil ele é de entender. Então, geralmente, para cada componente de página completo, dentro da minha pasta Pages, eu gosto de criar uma outra página, né, onde eu vou colocar o meu arquivo JS e o meu arquivo CSS. Tá? Então, por exemplo, agora a gente vai criar a nossa landing page. Então, eu vou colocar aqui, landing, criar uma pasta chamada landing, e dentro da pasta landing eu vou colocar o meu landing.js e vou colocar aqui dentro o meu landing.css, certo? Eu vou criar mais um componente aqui, que a gente vai criar duas páginas, então eu já vou deixar esses arquivos aqui criados, tá? Vou criar aqui uma nova pasta chamada, dentro de Pages, vou criar uma nova pasta, foi arquivo, é pasta que eu quero, uma nova pasta chamada main, né? E aqui dentro de main, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de main.js e vou criar um outro arquivo chamado main.css. Tá? Por que eu estou criando esses arquivos CSS separados aqui e não estou usando Stylets Component? Tá? Porque Stylets Component ele é uma bazuca, sabe? Ele é muito grande, né? Muito eficiente para projetos grandes, porque você pode criar temas completos, né? Você pode criar componentes estilizados de maneira muito fácil, que eles vão se repetir muitas vezes. Mas como aqui é um projeto pequeno, tem apenas duas páginas, ele mais atrapalharia do que ajudaria no caso, tá? Então é por isso que eu vou usar arquivos CSS locais para cada componente, certo? Para a gente aqui também não se perder. Então, também o foco não é o CSS, então o CSS eu já vou colocar ele pronto aqui. Então não esperem que eu fale alguma coisa sobre CSS, porque o foco é React. E também de CSS eu acho que vocês já sabem bastante coisa, tá? Então vamos lá. Tem o meu componente land, tem o meu componente main aqui, certo? Dentro de pages e tem minha pasta components. Essa pasta components aqui acho que a gente nem vai mexer nessa aplicação aqui, mas vamos deixar ela aqui por causa da estrutura, tá? Beleza, deixa eu fechar esses arquivos que a gente não vai mexer agora. Vamos deixar aqui só meu landing.js. E outro detalhe, aqui, para mim poder ver o meu componente landing, o que, que eu estou fazendo no meu componente landing, então eu tenho que importar ele aqui no lugar do meu app, porque o meu app não existe mais aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, eu vou apagar, vou colocar landing, certo? Aqui, no lugar desse cara aqui também, eu vou colocar no landing. E aqui eu vou colocar ponto barra ponto barra pages barra landing, certo? Agora eu estou importando o meu item corretamente, certo? Salvei, posso fechar, não vou usar mais isso aqui por enquanto. E aqui em landing eu vou começar importando import react from react. Vou fazer uma stateless function, tá? Então vou definir uma constante chamada landing, que vai ser igual a uma arrow function e vai me retornar alguma coisa. E aqui ele vai me retornar, eu vou colocar aqui um h1
Escrito landing page. Vamos deixar assim e vamos salvar só para a gente ver se está funcionando, certo? Vou voltar aqui no meu navegador para a gente ver se está funcionando. Vou acessar o meu localhost 3000 e ele deu erro. Vamos ver o porquê que ele deu erro. Ele deu um erro na importação do meu landing. Não tem um export default no meu landing page, óbvio, né? Aqui no meu componente landing page eu tenho que exportar a minha constante. Então, export default landing. Beleza? Salvando, compilando e deu outro erro. Cadê? Page landing. Eu tenho que o componente, meu componente está errado aqui. Cadê meu index.js? Aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Ctrl C. Ctrl V. Opa. Ctrl Z. Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver. Ctrl S. E still the same. Beleza. Funcionando 100% aqui. Certo? Então eu já tenho o meu componente landing page sendo renderizado aqui. Eu posso fechar esse meu index aqui novamente e vou voltar aqui no meu componente landing page. Tá, primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui no meu landing page? Eu vou criar uma div, deixa eu apagar esse cara aqui. Lembra que a gente falou que os componentes em React ele tem que estar em volta, né, de alguma coisa para ele poder funcionar. Eles não podem simplesmente estar um componente embaixo do outro, porque o React renderiza apenas um componente, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div ponto container, certo? Container, não, é container, isso. E aqui dentro eu vou colocar o meu código, então ele vai me retornar essa div com o que tiver dentro dela, certo? E aqui eu vou criar uma outra div, div ponto, vou chamar ela de text traço content, certo? E aqui dentro eu vou criar um p que ele vai ser chamado bem-vindo, opa, bem-vindo. E aqui, deixa eu puxar isso aqui para cima, que me incomoda esses coisinhas aqui, bem-vindo. E aqui eu vou criar um outro P, que eu vou chamar de, eu vou colocar aqui o obrigado por se interessar pelo meu trabalho. E abaixo disso eu vou colocar um A, que ele vai ser um link, né, um botão. Por enquanto ele não vai me renderizar nada. Opa, acabou saindo. Por enquanto ele não vai me renderizar nada. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Opa, beleza. E eu vou chamar ele de entrar. Feito isso, fora da minha div, cadê? Eu criei essa div aqui, mas ela não está fechada. Legal, vamos fechar esse cara aqui então. Aqui, barra div, beleza. Aqui fora eu vou colocar uma imagem que ela vai receber um source, e por enquanto vai ficar vazio, e um texto alternativo que eu vou deixar. Eu vou escrever land. Eu não ia deixar vazio, mas não vou deixar mais. Agora vamos importar nossa imagem aqui. Eu vou dar um import. Mas primeiro, para mim poder importar, eu tenho que estar com essas imagens aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em documentos, dev, web1, minha pasta source. Vou pegar meu assets e vou copiar para o meu projeto web source e vou colar esse cara aqui. Feito isso, ele já vai aparecer aqui, minha pasta assets com todas as minhas imagens que a gente vai usar aqui. Eu vou fazer um import. Vou chamar esse cara de landing e vou importar ele de ponto opa, from ponto de assets landing.png. Beleza, e aqui eu vou passar o meu landing como
padrão, certo? O que que tá dando um erro aqui? Tá, eu tenho que fechar minha tag image aqui, beleza, salvando. Vamos ver como é que isso daqui ficou lá no meu navegador, já carregou. Então temos aqui um bem-vindo, obrigado por se interessar no meu trabalho, um botão entrar e a minha imagem sendo renderizada em tela. Ok, deixa eu fazer um negócio aqui, beleza. Deixa eu puxar esse cara para cá, ok. Voltando para o código, agora aqui eu vou importar o meu arquivo CSS, import.landing.css. Agora eu vou colar aqui no meu arquivo landing CSS todo o CSS que eu já tenho pronto aqui, que eu não vou falar sobre o CSS, porque vocês provavelmente já sabem sobre isso. Vou colar aqui, vou salvar, vou vir aqui, vou salvar também, e vamos ver se ele arrumou meu componente. Beleza, ele arrumou. Por que que o meu botão aqui não funcionou como era para funcionar? Vamos voltar aqui e vamos entender. Porque no meu projeto original, o meu botão, cadê? O meu botão ele tá com um class name P, tá? Então eu vou vir aqui no meu botão, eu vou dar um class name e vou chamar esse cara de P, vou salvar, vou minimizar e vou abrir o meu navegador e vamos voar lá. Está com a estilização prontinha, até com o meu transform. Curiosidade, vamos lá. Vocês já devem saber que no React ele não trabalha com o class, por quê? Porque o class já é um nome privado que eles chamam, né? É da linguagem. Então a gente não pode usar class, porque aqui ele vai entender isso daqui como que a gente está definindo uma nova classe. Só que nessa nova versão do React, que pelo menos é que eu estou usando, ele já entende, né, isso daqui como uma tag class, tá? Mas por boas práticas, tá? Porque nem todo React, nem toda versão do React que você for trabalhar, ele vai entender que isso daqui na verdade é um class, não um class name. No meu ele entende, entendeu? Por isso que o meu CSS ele funcionou aqui normal, tá? Ele funcionou, opa, ele funcionou aqui normal, tá? Usando o class. Mas eu vou mudar para class name, então eu vou selecionar esse cara aqui, só esses dois. E vou colocar um name aqui na frente, tá? Vou mudar eles para class name, para a gente não ter problema em outras versões e seguir o que a sintaxe do React pede, tá? Beleza, feito isso, salvando, a gente vai ver que não teve interferência visual no meu componente e meu componente landing page ele está pronto. Qual interatividade que a gente vai dar para esse componente landing page? É para esse botão aqui. Então o que que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clique nesse botão aqui, ele me redirecione para uma outra página, né? Que no caso vai ser minha página main. Quando eu clicar em entrar, ele tem que me redirecionar para minha página main, tá? E como é que a gente faz isso? Agora é que entra o conceito de rotas. Então a gente vai ver como usar uma rota. Primeiro de tudo, vou abrir meu terminal aqui. Deixa eu abrir uma lateral dele aqui. E eu vou dar aqui um yarn add e vou colocar react router DOM, tá? Para quem não sabe, eu gosto de usar o gerenciador de pacotes do Node Yarn, tá? Primeiro que ele é mais leve e todos os pacotes, né, que tem do Yarn, né, eles são mais atualizados aqui no Yarn, eles são atualizados com mais frequência, então eles sempre vão estar na versão LTS, tá? Coisas que não acontecem com algumas coisas com NPM, tá? Mas quem quiser usar um NPM pode usar sem problema nenhum. Não, Giovanni, não quero usar o Yarn, não tem problema. Você pode escrever ele aqui da mesma maneira como npm install react router DOM, tá? E ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou usar Yarn, porque sim, eu gosto dele. Fora que eu escrevo bem menos, né? React router DOM e vou instalar essa biblioteca. Tá? Vou esperar ele instalar minha biblioteca tudo certinho. Enquanto isso, enquanto ele instala, eu já vou criar os arquivos necessários para a gente criar nossas rotas, certo? Primeira coisa, dentro da minha pasta source, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de routes.js. Aqui ele vai se concentrar em todos os arquivos que eu vou trabalhar de rota, certo?
Dentro desse arquivo routes, eu vou trabalhar apenas com funções JSX. Então, poderia usar em forma de componentes, tá na linguagem do JavaScript? Poderia, tá? Ele vai funcionar da mesma forma. Só que o legal do React é você usar o máximo de JSX possível, porque aí você padroniza o seu código, entendeu? Porque quem olhar aqui, quem vir na minha landing page .jsx, .js, eu estou usando HTML, eu estou usando JSX aqui, entendeu? Eu estou usando aqui, ó, JSX, certo? Na minha index, quando eu venho aqui, fora da minha index, eu estou só usando JSX. Até o React DOM aqui, eu estou usando JSX. Então, por que não continuar seguindo esse padrão? Tá? Vamos procurar sempre usar JSX, porque a gente padroniza a sintaxe do nosso código. Tá ok? Então vamos lá. Aqui ele já terminou de instalar, já deu tempo de instalar. Então, como eu vou usar JSX, então qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar o meu React from. Deixa eu tirar o aqui. React from React Router Down. Já até apareceu aqui para mim. Certo? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante. Vou chamar ela de routes. Opa. Routes. E vou exportar uma função normalmente, como se fosse um componente normal. Tá certo? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um outro import. Fazer aqui. Import. E agora eu vou usar o método de desestruturação, que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu só importar ele aqui. From, eu vou importar todo o componente que eu quiser from React Router DOM, tá? E o negocinho do meu teclado insiste em continuar saindo aqui. Beleza. Vamos lá. Beleza. E aqui do meu React Router DOM, eu vou importar primeiro o quê? Tá? Eu vou escrever tudo aqui primeiro que eu preciso importar e aí eu vou explicando componente a componente, tá? Eu vou primeiro pegar o browser router, depois o switch e depois meu componente, opa, não é ponto, switch, depois o meu componente route, tá? Vamos lá. O que cada componente desse aqui faz? Primeiro, o browser router, tá? O browser router ele fica sempre por envolvendo todos os meus componentes de rota, tá? Qual que é a função dele? A função dele é criar um back-to, sabe? Giovanni, o que é um back-to? Sabe quando a gente entra em alguma página aqui e tem esse botãozinho aqui, clique para voltar, tá? Isso daqui, ele navega entre páginas. Por padrão, o navegador ele vem aqui, ó, e muda as páginas que você tem que acessar. Então aqui eu estou acessando a página inicial do meu navegador. Se eu clicar para frente aqui, ele vai vir para mim direto para minha página landing page, que não está mais assim, está assim, certo? Só que ele só vai para frente ou para trás em páginas, não componentes. Só que lembra que no React a gente trabalha com apenas uma página só? Então, quando eu clicar nisso daqui, ele vai bugar total, né? Ele vai voltar para uma coisa nada a ver, ele vai sair do seu site, entendeu? E não é isso que a gente quer. Por exemplo, se a gente navegou para uma página frente, a gente quer que quando a gente clique aqui, ele volte para o meu componente anterior, não para a minha página anterior. Então, esse browser router faz essa função. Ele cria esse histórico, né, de back, front, tá? Para a gente poder navegar entre componentes. Então, enquanto tiver esse browser router aqui em volta das minhas rotas, eu consigo usar aquele botãozinho de voltar de navegação, de ir para frente e de voltar dentro do meu componente, tá? Então, esse browser router ele é muito importante por causa disso. E como é que eu vou declarar esse cara aqui? Eu vou vir aqui, browser router, abrir e fechar. E aqui dentro, sim, eu coloco as minhas rotas. Só que, antes de eu colocar as minhas rotas, eu gosto de colocar esse switch aqui. Por quê? O que esse switch faz? Esse switch, esse carinha aqui, esse pequeno carinha, ele trabalha da mesma forma que o switch que vocês estão acostumados no JavaScript, tá? Que é o quê? Ele cria um container de casos onde você pode colocar mais de uma rota. Então, se por acaso eu não usasse esse switch aqui dentro do meu browser router, eu poderia colocar apenas uma rota aqui dentro. Tá? Eu não poderia colocar uma rota aqui, outra rota aqui. Não poderia fazer isso. Então, esse switch cria um container de rotas que a gente pode fazer.
tá? Então, dentro desse container é onde a gente vai colocar nossas rotas. Então, é por isso que a gente vem aqui e coloca o switch, tá? Em volta de tudo. Ele vai criar um container de rotas. E aqui sim, finalmente a gente vai renderizar o nosso componente de rota, que é o responsável por dar um nome para nossa rota, tá? Aqui ele vai dar um nome, a gente vai dar um nome para nossa rota e para o componente que a gente quer que ele renderize. Então eu vou vir aqui, vou colocar route, certo? Eu vou fechar ele na mesma tag aqui, tá? Porque não tem necessidade de você abrir, porque ele pode consumir apenas uma linha. E aqui eu tenho duas propriedades que eu posso passar para ele, tá? Lembrando que esse route aqui, ele é um componente também, tá? Ele é uma função JavaScript que eu estou colocando em forma de JSX. E ele aqui, por padrão, ele recebe duas propriedades, que no caso é o quê? É a path, que no caso é exatamente o caminho que a gente quer dar para nossa rota, certo? Que no caso aqui eu vou dar o caminho barra, porque eu quero renderizar primeiro a minha landing page, eu quero roteirizar primeiro ela. Então toda vez que o meu usuário acessar o root do meu site, eu quero que ele renderize a landing page. Então, qual que é o segundo parâmetro? É o meu componente. Então, vamos lá, o componente. E aqui eu vou passar o componente que eu quero que ele renderize. Só que, para mim poder passar o componente que eu quero que ele renderize aqui, eu tenho que primeiro importar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar o meu landing, certo? From ponto barra, ponto barra, pages barra landing, certo? E aqui eu vou importar o meu componente landing, certo? Se eu salvar esse cara aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso importar ele lá no meu index. Se eu vir aqui no meu index.js, ele está renderizando diretamente o meu componente landing, certo? E eu não quero que ele faça isso. Por quê? Porque eu quero que ele renderize esse meu componente routes aqui, tá? Que é o componente responsável por roteirizar. Então, vocês lembram que eu tenho esse arquivo routes aqui, ele precisa se comunicar com o meu index.js para o meu index.js se comunicar com o meu HTML. Então a gente está fazendo exatamente essa parte. A gente vai vir aqui no meu index.js e vai falar para ele assim, ó, o componente que você vai importar agora vai ser routes. Esse componente ele tá lá no ponto barra routes, tá? Ele tá aqui dentro e agora você não vai renderizar diretamente a minha land, você vai renderizar o meu componente routes aqui, tá? Feito isso, vai funcionar? Não, não vai funcionar porque eu tenho que exportar o meu componente aqui, tá? Eu vou dar um export default o meu componente routes. Beleza, export default routes, eu vou salvar. Agora ele vai funcionar. Se eu voltar no meu navegador aqui, eu vou dar até uma atualizada aqui para poder ver. Não está nada retornando no meu render, óbvio, porque eu preciso puxar todos esses carinhas aqui e colocar no return, né? Então não vamos esquecer disso. E aqui sim, eu vou colar esses carinhas aqui. Deixa eu organizar meu código aqui. Opa, Ctrl Z. Ó, beleza, Ctrl S e vamos lá. Tá aqui, tá renderizando. Se eu vir aqui e colocar barra apenas, ele vai continuar executando esse meu código. Então a nossa rota está feita. Você viu que a gente não está chamando aqui no meu index.js, a gente não está chamando diretamente o meu landing page. Tá? Ele está chamando meu arquivo rotas, só que aqui no meu routes eu estou dizendo que quando o meu usuário acessar essa tagzinha aqui, ele vai renderizar meu componente landing. E é por isso que aqui ele está renderizando meu componente landing, certo? Agora a gente vai criar o nosso outro componente, deixa eu fechar esse landing aqui, deixa eu fechar esse landing aqui, e aqui a gente vai criar o nosso componente main agora, tá? Eu vou abrir ele aqui, eu vou dar um import react from react, certo? Vou colocar uma constante, vou chamar ela de main, certo? E vou passar uma função para ela aqui. E ele vai dar um return, não posso esquecer desse return. Temos aqui um return e eu já vou dar um export default aqui para ela. Bem,
Beleza. Então temos tudo já para poder funcionar. Tá? No meu componente main, o que que a gente tem no meu componente main? Vamos dar uma olhada aqui. Meu componente main. Primeiro, o que que a gente tem de JSX nele? A gente vai ter a div principal, então div.container, opa, container 1, tá? Eu vou chamar de container 1, por quê? Porque como lá no meu arquivo de rotas ele vai roteirizar isso daqui, a gente não pode ter um class com o mesmo nome de outro componente, senão ele vai dar interferência no CSS, tá? Esse é um dos cuidados que a gente precisa ter quando a gente trabalha com CSS direto, né, raiz do componente. Então a gente precisa tomar esse certo cuidado aqui para não dar problema, senão você vai ficar se matando aí para poder saber o porquê que seu CSS não está funcionando da forma correta e vai ser por causa disso, tá bom? Aqui eu vou criar uma outra div chamada header 1, certo? Dentro de header 1 eu vou ter uma image e o source dela eu não vou colocar agora. E vou colocar uma outra image que eu vou deixar com o source vazio também. Embaixo disso aqui eu vou colocar uma tag p e aqui eu vou colocar meu nome, certo? Deixa eu só fechar essas tags image aqui para ele parar de dar esse erro, certo? Beleza. Agora, embaixo dessa div aqui, eu vou criar uma outra div. Opa, div.content content1, certo? E aqui dentro dessa div content1 é onde a gente vai fazer o código dinâmico da nossa página, tá? Agora deixa eu importar as minhas imagens, né? Aqui, um import. Eu vou chamar a primeira imagem de avatar. E vou importar ele de meu ponto barra assets barra avatar espaço 1.png. Eu vou dar um import também aqui do meu icon, vou chamar ele de icon e vou importar ele do ponto barra assets barra component espaço 1.svg. Beleza. Aí aqui no meu avatar eu vou colocar no meu source aqui como primário e aqui embaixo eu vou colocar aqui o meu icon, não é avatar, é o meu icon. Beleza? Texto alternativo eu vou deixar vazio porque não importa isso pra gente agora. Deixa eu salvar isso daqui. Agora sim, tá? A gente tem a base do nosso componente, do nosso próximo componente criado. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar a rota dele, tá? Aqui eu vou simplesmente duplicar esse componente route aqui. E aqui nesse caminho aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar meu barra main. Eu quero que ele renderize aquele meu componente main quando o meu usuário for lá em cima na URL e digitar um barra main. Então eu vou duplicar esse cara aqui também. Eu vou chamar ele de main. Aqui eu vou pegar ele direto da minha página main e vou exportar meu componente main também, mas o meu main ele tá em minúsculo, certo? E aqui eu vou passar, opa, o meu main. Vamos salvar. Beleza, se eu vir aqui no meu navegador agora, teoricamente é para ele funcionar, tá? E vir aqui e colocar barra main, opa, é que eu coloquei, barra main, ele vai renderizar novamente o meu componente. Mas por quê? Eu estou colocando aqui barra main. Por que que ele está voltando para esse componente aqui, Giovanni? Simples, tá? Vou explicar para vocês. Tá vendo que aqui na minha primeira rota eu coloquei o caminho apenas barra, tá? Quando eu coloco apenas barra, esse componente route aqui do meu React Router DOM, ele usa expressões regulares, tá? Se vocês não viram sobre isso em JavaScript, tá tudo bem, tá? Porque expressões regulares é uma coisa bem avançada e bem complicada do JavaScript, tá? Então tem cursos que são focados apenas em expressões regulares.
tá? Mas basicamente o que? Ele interpreta a literalidade do que você escreve, tá? Ele é 100% literal no que você escreve. Então, esse componente rota aqui, ele vai executar exatamente o que está dentro aqui do meu componente path. E você pode ver aqui que para mim acessar a minha rota main aqui embaixo, eu estou passando esse meu barra aqui para ele também. Então, quando ele lê esse componente aqui da esquerda para a direita, ele começa lendo pelo meu barra. Então, ele já interpreta que eu estou querendo renderizar esse meu componente landing aqui. E como é que eu resolvo isso? Tem uma terceira propriedade que a gente passa aqui para o nosso componente route, que geralmente a gente usa no nosso componente raiz, que é exect, tá? Essa propriedade é só passar exect, tá? Não precisa colocar mais nada aqui que ele já vai entender. Quando a gente seta esse exect aqui, a gente quer dizer que eu quero que ele interprete exatamente apenas o que está aqui dentro. Tá? Se eu colocar qualquer coisa que esteja diferente do que está aqui dentro, ele já não vai renderizar esse componente aqui. Ele vai passar para o próximo, tá? Então ele só vai renderizar exatamente o que tiver aqui dentro. Então é só se eu digitar apenas barra. Aí sim ele renderiza o meu componente landing. Então a gente resolve isso daí dessa forma, tá? A gente geralmente só precisa colocar nisso daqui, nesse primeiro componente, que é o componente raiz, porque ele vai interpretar dessa forma aqui, tá bom? Eu salvar isso daqui e eu voltar aqui no meu navegador, a gente já vai ver que ele já renderizou meu componente main aqui, tá? Se eu vir aqui e digitar apenas barra ou não digitar nada, ele vem para o componente principal. Se eu digitar barra main aqui, ele já vai renderizar o meu componente, o meu próximo componente que eu preciso aqui, tá? Agora, aqui no meu componente landing, no meu ArquiJS, aqui no meu link, eu já posso colocar aqui o meu barra main, porque essa página já existe, né? Então, se eu colocar aqui barra main, ele vai funcionar. Eu vou salvar esse cara aqui, ó, e vou lá no meu navegador. Deixa eu voltar para o meu main aqui. Se eu clicar no meu botão entrar, ele já vai redirecionar para mim. Ele já vai funcionar. Tá certo? Então você já viu que a gente já fez a navegação aqui no nosso site de forma bem simples, tá? Então para quem acessa de fora, para quem não conhece o que a gente está fazendo aqui, ele parece que está executando duas páginas, né? Parece que é página um, né? E página 2, mas na verdade não, na verdade são componentes diferentes renderizando na mesma página, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos lá de novo. Eu tenho aqui uma imagem, duas imagens e um parágrafo aqui, tá? Se eu clicar com o botão direito de novo, vamos aqui, cadê? Ahn, cadê? Agora não está aparecendo mais, olha que curioso. Inspecionar, não vou inspecionar, né? Não, não é inspecionar. Enfim, agora não está, não está aparecendo, mas vamos lá. Aqui, ó, fonte da página de exibição, agora apareceu. Tá vendo que eu tenho duas imagens e um parágrafo e aqui só está renderizando minha div root? Tá? Ele tá renderizando exatamente o que está lá no meu arquivo index.html. Então, mesmo a gente fazendo essa mudança de página, a gente ainda está dentro do meu arquivo index.html. Legal, né? Beleza. Agora eu vou estilizar essa página aqui. Mais uma vez eu vou passar direto pelo CSS, tá? Deixa eu pegar meu CSS aqui. Beleza. Ctrl C. E vou vir aqui. Ctrl V. Vou salvar. Provavelmente vai dar algum errinho. Vamos ver. Atualizar página. Provavelmente deu errinho porque eu não importei meu arquivo aqui. Então vamos lá. Import. Ponto barra. Opa, ponto barra. main.css, vou salvar e agora é para funcionar. Opa, já fez certinho aqui para mim o que eu precisava. Beleza, tá funcionando da forma que eu esperava, da forma que eu fiz o meu CSS aqui, tudo certinho, funcionou de primeira, legal. Então a gente já falou sobre como usar aqui no meu React Router DOM, a gente já falou como definir o arquivo de rotas, né? Legal, deixa eu Ctrl Z aqui para poder voltar ao original. Beleza. Agora a gente vai para a parte de interatividade. Tá? A gente vai ver como consumir uma API. Correto? Para a gente conseguir consumir uma API, a gente precisa entender primeiro o que é uma API. Né? O que é uma API? Para a gente entender o conceito de API, vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente ver como é que a gente programava antes na web. Tá?
Quem está vindo aí do desenvolvimento web das antigas, ele vai lembrar disso daí. Geralmente a gente deixava tudo do lado do nosso servidor, tá? Ficava o back-end, ficava a regra de negócio, ficava banco de dados no meu servidor e ficava o meu HTML também. Então, quando o meu usuário acessava aqui, né, por exemplo, o site aqui que seja, ele fazia uma requisição para o servidor e o servidor devolvia esse site para a gente, tá? Então, tá, cada clique que o usuário dava aqui era uma requisição diferente no nosso servidor e ele retornava o CSS com tudo já. Tá? E isso demandava muito processamento, tanto que os servidores antigamente para poder hospedar sites, eles eram muito caros exatamente por causa disso, porque ele exigia muito processamento, porque vinha tudo do meu back-end, vinha dados, vinha logs, vinha HTML, vinha literalmente tudo lá de dentro, entendeu? Agora surgiu um conceito de API, né? Principalmente o conceito RESTful, né? API REST, que a gente chama de API REST, tá? Vocês vão ver isso daí quando vocês forem ver com Node, tá? Quando vocês aprenderem Node, vocês vão entender basicamente o funcionamento de uma API, mas eu vou dar um overview aqui bem simples para você, tá? Uma API é um local onde tem um back-end, tem um banco e tem uma regra de negócio. Tá? Aí tem toda a parte de estrutura lá feita, só que em vez de ele devolver o seu site, ele separa o back-end do front-end. Então, o front-end ele faz uma requisição mínima dos dados que ele quer, e o meu servidor, a minha API, ela volta esses dados pro meu front-end, tá? Então vamos aqui que eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui na parte mais visual. Vamos lá. Eu tenho a minha API aqui, certo? Dentro da minha API eu tenho o quê? Eu tenho o meu back-end, opa, eu tenho o meu back-end, eu tenho o meu banco de dados e tenho, opa, e tenho a minha regra de negócio, certo? Isso aqui está tudo vinculado dentro da API, tá? Aí aqui nós temos o método HTTP, que são os protocolos de transferência de arquivos via web, tá? Então tá vendo aqui que toda vez que eu acesso um site, eu passo esse protocolo HTTP antes aqui. Por quê? Porque eu estou tendo que dizer para o meu navegador que eu quero fazer uma requisição HTTP para algum servidor. Então ele vai responder dessa forma, tá? Aí aqui no meu protocolo HTTP, ele vai fazer minha comunicação com o front-end, tá? Que tá toda a parte visual do meu código. Tá? Tudo que é HTML, interação, imagens, tudo vai estar vinculado no meu front-end. Tá? Então, eu vou colocar aqui front-end web, tá? Porque a gente já vai ver uma coisinha aqui. Tá? Eu tenho um front-end web, certo? Então, o que acontece? Toda a minha parte do back-end está aqui. Então, o que o meu front-end faz? Meu front-end ele vem aqui, ó, e ele faz isso daqui. Ele faz uma requisição HTTP, tá? Pro meu protocolo HTTP. Meu protocolo HTTP interpreta isso daqui, tá? E ele manda para o meu back-end, fala assim, ó, tem um front-end X ali que está querendo requisitar um arquivo seu aqui, tá? E aí a API ela vai receber essa requisição, vai processar ela, vai formatar essa requisição e vai me retornar um JSON aqui, ó, tá? Que é aquele arquivo que vocês veem, né, que é JavaScript e XML lá. Tá? É uma forma de comunicação. Ele vai me retornar apenas um JSON com um objeto ali formatado já com os dados que você necessita. Então ele só manda um arquivinho .json. Tá? Ele não manda o seu front-end inteiro com HTTP pesado pra caramba, com vários logs. Ele não manda nada disso. Ele só manda um JSONzinho com os arquivos que você precisa. E aí o HTTP ele recebe esse JSON e passa para o meu front-end. Ele fala assim, ó, front-end, tá aí o seu JSON, agora você trata ele da forma que você quiser, tá? Por que a vantagem de usar uma API RESTful para isso? Porque na minha API RESTful eu posso usar a mesma API, o mesmo back-end, o mesmo banco para poder fazer requisições HTTP para o meu mobile também, tá? Então eu tenho aqui o meu mobile, tá? E ele faz essa mesma verificação aqui, tá? Ele faz isso da mesma coisa aqui, ó. O meu mobile faz a requisição HTTP, o meu
o meu HTTP, ele mostra para o meu back-end que tem uma requisição sendo feita aqui e ele vai me devolver esses dados aqui em forma de JSON e eu consigo trabalhar no meu mobile de qualquer forma, tá? Então, com a mesma API, eu consigo trabalhar tanto o meu front-end web como o meu mobile também, entendeu? Então, essa é a vantagem de ter uma API REST. Mas eu não vou explicar em detalhes exatamente como isso funciona, tá? Vocês vão aprender isso daí na aula de Node que vocês vão ter, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Eu vou mostrar como consumir isso daí, como consumir uma API, como resgatar dados de uma API com React, tá certo? Beleza. Feito isso, eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Vamos lá. Quais são os métodos HTTP, tá? Os métodos da HTTP, eles são os seguintes. Eu tenho um método get, tenho um método post, tenho o método put e tenho o método delete, certo? O que cada um desses aqui é responsável? Opa, aí. O que cada método desse daqui ele é responsável? Deixa eu, eita, diminuir muito. Tá, não vai funcionar. Certo. Ah, tá. Agora acho que ficou melhor para poder ver. Certo. O que cada um deles aqui é responsável? O método get é toda vez que a gente acessa alguma coisa pela URL. Então, quando a gente digita o nome de um site aqui, a gente coloca https://winscom.com, a gente está fazendo uma requisição do tipo get, tá? Toda vez que a gente acessa algum site, a gente está fazendo uma requisição HTTP do tipo get. Então, geralmente é para poder listar algum dado, tá? Então, eu estou aqui, ó, listar dados, tá? E essa aqui é a forma menos segura, porque você pode ver que os dados são retornados aqui no URL mesmo, tá vendo? Ó? Isso daqui é um dado que está retornando lá do meu site, do meu back-end do Winscom, tá? O meu push, ele já é mais seguro, tá? Ele não aparece em nenhum lugar aqui, ele é uma requisição feita por debaixo dos panos, tá? De todo o servidor, e ele é usado para quê? Para poder inserir dados, tá? Como é que a gente usa geralmente o post? Para poder mandar dados cadastrais de algum cliente que se cadastrou no seu site. O cliente fez algum login para poder validar esse login, a gente manda requisições post também, tá? E agora a gente tem o put. Esse put ele é responsável por quê? Por atualizar os meus dados que tiverem ali dentro, tá? Então, por exemplo, o cliente foi lá, ele fez um cadastro no seu site por algum motivo, certo? E aí, de repente, o cadastro que ele fez ficou desatualizado. Ele mudou de casa, ele mudou o número do telefone, e aí ele entra no seu site para atualizar esse tipo de dado. Então, ele é mandado dessa forma, ele é mandado uma requisição PUT para poder atualizar lá no meu back-end, tá, os meus dados do cliente, certo? E aí, por fim, a gente chega no método deleted, que a gente nem precisa falar muita coisa, né? É quando a gente precisa apagar algum método, deletar alguma coisa na minha API, no meu back-end, tá? Então, ele é apenas um método para poder deletar, certo? Passei bem por cima aqui sobre os métodos da HTTP, tá? Eu poderia explicar mais coisas sobre ele, só que como o foco aqui é React, eu não vou entrar em detalhes do método HTTP. É só para vocês já saberem que ele existe e para que ele serve, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai consumir a API do GitHub, tá? O GitHub ele tem uma API que é gratuita, tá? E acessível por qualquer pessoa, onde ele vai me retornar dados. O que eu vou acessar lá na API do meu GitHub, tá? Deixa eu até pegar o link aqui, que de cabeça eu não vou lembrar. Deixa eu abrir meu Insomnia. Ah, esperar a boa vontade dele abrir agora. Vamos lá, beleza, ele abriu. O link é esse daqui, tá? Aqui eu posso fechar. E aqui, esse aqui é o link, tá? Ele é api.github.com/users barra o seu usuário, no caso aqui eu estou usando o meu, que é PsychoWave, e aqui eu quero todos os meus repositórios, então eu quero minhas repos, tá? O que eu estou fazendo aqui? Se eu pegar esse endereço aqui, copiar na minha URL, que nem eu estou fazendo aqui, ó, e dar um Enter, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai me retornar. Olha o tanto de coisa que ele me retornou aqui, tá?
Para vocês, vai aparecer de uma forma diferente, vai aparecer numa tela toda branca, sem essa numeração aqui, sem essa formatação visual, porque eu uso esse carinha aqui, ó, o JSON Viewer, tá? Ele é uma extensão para o Chrome e para o Edge, né, quem tiver aí, que você consegue instalar e ele vai formatar tudo o que for de JSON, né, que você consegue ver pelo navegador, tá? E aí você vai conseguir deixar escuro assim do jeito que eu deixei. Ok? Beleza. Tá vendo aqui que ele já listou todos os meus repositórios? Ele literalmente traz cada detalhe de informação a respeito de cada repositório que tem lá no GitHub que te pertença, tá? Por exemplo, ele traz aqui o meu ID, o ID do meu repositório, ele traz um Node ID, tá? Ele traz o nome, que no meu caso aqui é o APK underline Conibase, da empresa que eu trabalho. Ele traz o nome completo, que é o meu número de usuário, barra, né, o meu APK Conibase. Ele mostra se ele é privado ou não, ele traz dados do proprietário, né, que no caso sou eu, que é o PsychoWave e tal. Opa, vamos voltar aqui. Certo? Ele traz todos os dados aqui, até o avatar de URL e tal, tudo ele traz aqui, tá? Ele traz todas as informações possíveis da sua URL, tá? E aí cabe a você o que você quer usar, o que você não quer usar. Tá, mas como é que eu tenho acesso a essas informações aqui lá no meu projeto React? Eu quero mostrar isso em tela, mas eu quero formatar bonitinho para ficar um portfólio de respeito. Eu não quero trazer essas informações brutas do jeito que estão aqui, tá? Beleza, vamos lá, vamos fazer isso então. O que eu vou fazer? Eu vou instalar uma biblioteca aqui. Poderia usar o método que o React tem, tá? Ele tem um método próprio para poder fazer esse tipo de coisa, só que eu não gosto dele, tá? Ele é bem difícil de você aprender. Então eu vou passar um método mais fácil para vocês aqui, e esse método ele é instalável. Então o que eu vou fazer? Yarn add Axios. Axios não, é Axios. Axios. Beleza. Essa biblioteca Axios ela é responsável por fazer requisições HTTP. E ela trabalha de uma forma muito mais simples do que o FET do React, tá? Então é por isso que eu prefiro usar ela, certo? Beleza, já instalou aqui para mim o Axios, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu fechar meu terminal aqui para poder ficar mais fácil. E aqui dentro do meu componente main, que é onde eu quero ter acesso a esses dados, eu vou vir aqui e vou importar o meu Axios. Import Axios, Axios from Axios, tá? Simples assim. Aí aqui dentro do meu componente main, o que eu vou fazer? Vocês já devem ter visto lá no React, quando vocês vêm para o Class Component, que vocês têm aquele componente didMount, componente didit unmounted e o componente didit update, certo? Aqui no React com Stateless Function, a gente tem o conceito que se chama hooks, tá? Esse hooks ele veio para salvar a vida do desenvolvedor React, tá? Porque antes a gente tinha que usar cada um daqueles três components didn't, a gente tinha que usar cada um daqueles ali para certas coisas que a gente precisava. Ele é muito difícil de se declarar, de se tratar, certo? Para facilitar isso daí, o que o React fez? Ele criou os hooks. Então, o hooks que a gente vai usar aqui para poder fazer essa requisição é o seguinte, tá? Eu vou colocar uma vírgula aqui. Vou usar essa desestruturação aqui. Aliás, eu tenho que falar sobre desestruturação com vocês. E eu vou importar do meu React o use effect, tá? Esse cara aqui, use effect. Essa funçãozinha aqui, ela substitui todos os três components didmount, tá? Ele substitui todos eles, tá? E o que a usabilidade que vai dar para ele é você, tá? Como é que eu uso esse use effect aqui? Tá? Esquece componente de mounted, de update, de unmounted, esquece esses caras, tá? A partir de agora você vai usar somente o use effect para isso. Detalhe, use effect não funciona em class components, então se você estiver usando class components, você vai ser obrigado a usar o component did mount, tá? Se você estiver usando com stateless functions, seja feliz e use use effect, tá bom? Vamos lá. Eu vou declarar ele aqui, useEffect. Tá? UseEffect ele é uma função, então eu tenho que usar ele dessa forma aqui.
Tá vendo que eu estou colocando ele entre a minha declaração da função e o meu return, porque eu não quero retornar o useEffect, tá? Eu quero que ele faça quando o meu componente for carregado. Eu não quero retornar nada além do meu HTML para ele, tá? Então, quais são as propriedades que o useEffect ele recebe? E primeiro, ele recebe o que você quer executar quando esse meu componente é carregado. Então, quando o meu componente main é chamado, o que que eu quero executar aqui? Tá? O que que eu quero que ele execute? Então, eu quero que ele execute uma função, obviamente. Tá? Eu tenho aqui a minha função e aqui eu coloco toda a minha lógica aqui dentro. Tá? E ele recebe um segundo parâmetro. Tá? Que segundo parâmetro é esse? O segundo parâmetro que ele recebe é sempre um array. Tá? Então você vai declarar ele dessa forma. Tá? Para que serve esse array? Esse array aqui é um array de variáveis que você vai colocar, certo? Então, tudo que você colocar aqui dentro, por exemplo, se você tem uma variável lá, um estado tá, no seu componente, que você quer que ele execute toda essa verificação, que toda essa lógica aqui, quando essa variável mudar. Então, quando essa variável mudar, ele vai executar isso daqui de novo, certo? E aí você pode controlar as requisições feitas no seu site, tá? Se você colocar ele com array vazio, ele vai executar essa sua lógica aqui apenas uma vez quando o seu componente é carregado. Então, toda vez que o seu componente é carregado pela primeira vez, ele vai executar esse carinha aqui apenas uma vez, tá? E é esse que a gente vai usar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito do componente didMounted, desculpa, do useEffect, vocês podem procurar a documentação dele do React, tem a documentação em português, tá? E lá eles explicam 100%, tá? É muito fácil de você entender o que você quer fazer. Ele mostra até a comparação de cada componente didMounted com o useEffect, tá? Como é mais fácil você usar ele. Então, se você tiver interesse em saber disso daí 100%, eu recomendo que você vá ver a documentação dele, tá? Aqui o objetivo é mostrar que existe e como usar, certo? Então vamos lá. Como eu quero que ele faça apenas uma requisição na minha API do GitHub, apenas quando o meu componente é carregado, então eu deixo esse daqui vazio, tá? Porque ele vai executar apenas uma vez, tá certo? E aqui eu vou colocar a minha lógica. E aqui a gente vai ver mais um conceito que é esse daqui, tá? Ó, funções assíncronas. Uma função comum, tanto em JavaScript como em qualquer outra linguagem que você for ver, ela segue uma stack, tá? Que é uma pilha. Então, se você for ver, uma função tem vários comandos dentro dela, certo? Vamos supor aqui, eu tenho essa função aqui, certo? Vamos lá, se eu colocar aqui, eu tenho o meu faça alguma coisa, faça outra e faça outra. Tá? Como é que essa função aqui ela vai funcionar? Ela vai executar um de cada vez aqui na sequência, vai executar esse e esse. Só que a diferença de uma função normal para uma função assíncrona é que uma função assíncrona, ela espera essa execução aqui me retornar alguma coisa, tá? Então vamos supor que essa operação 2 aqui, ela demore um pouquinho para responder alguma coisa, certo? Vamos supor que ela está fazendo uma consulta em banco de dados, ela está mandando uma requisição que ela vai demorar para responder alguma coisa, tá? E aí, se você usar uma função normal para poder fazer isso daqui, ele vai passar direto e vai dar um erro enorme, porque essa minha requisição 2 aqui, ela não terminou ainda, entendeu? Só que uma função normal, ela vai passar por cima disso daqui e vai seguir até acabar aqui e vai dar um erro gigante. Então, uma função assíncrona, ela espera, ela é paciente, tá? Ela, por exemplo, ela vem aqui e executa a função 1. Se a função 2 ela precisa retornar alguma coisa para funcionar 100%, então ela vai esperar. Ela vai esperar essa minha função 2 aqui me retornar alguma coisa. Aí ela vai verificar, opa, me retornou? Opa, legal. Então eu vou partir para minha 3, para minha 4 e assim por diante. Entendeu? Ela espera cada operação dentro de uma função retornar alguma coisa. Entendeu? E o que que ela retorna? Ela vai retornar uma promise, tá? Eu não vou entrar exatamente em detalhes sobre promises, tá? Mas vocês podem ver também que o JavaScript tem uma documentação muito legal a respeito de promises, tá? A promise basicamente é para você garantir que o dado que você está solicitando seja entregue de uma forma correta e 100%. Tá? Então, uma promise geralmente ela demora um pouquinho mais para poder ser feita. É por isso que toda vez que a gente vai fazer uma promise,
a gente precisa usar uma função assíncrona para isso, para que ele espere essa promise ser resolvida, tá? Opa. Para que ele espere essa minha promise ser resolvida e aí sim ele seguir com o código, tá? E uma requisição HTTP é dessa forma, ela é uma promise, tá? Ela precisa retornar alguma coisa, ela vai enviar um dado, ela vai esperar esse dado me retornar alguma coisa para mim poder seguir. Então, se ele é uma promise, eu preciso usar uma função assíncrona. É por isso que aqui no meu useEffect eu vou usar uma função assíncrona para poder fazer essa requisição, porque ela é uma promise e ela precisa me retornar alguma coisa 100%, tá bom? E como é que eu defino uma função assíncrona? Vamos lá. Para mim definir uma função assíncrona, eu faço da seguinte forma: async function. Aí eu vou dar o nome da minha function, eu vou dar o nome dela de get data, tá? Get data. E aqui eu vou declarar uma função normal. Pronto, aqui eu já declarei uma função assíncrona. Tá vendo? É simplesmente colocar esse async aqui antes da minha declaração da função. Você já está querendo dizer para ela que ela é uma função assíncrona. Tá bom? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Quais são os comandos que eu quero que ele espere ele finalizar, que ele espere ter a execução feita 100%, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que minha chamada no Axios, a minha requisição, que ela espere acontecer. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui definir uma constante chamada response, que é bem adequado, né? Response, e vou falar para ela aguardar. Então, await, tá? Aguarde o meu Axios fazer uma requisição do tipo get, tá? Ahn, deixa eu ver. Tá, constant, beleza. Então é exatamente isso. Eu estou passando para essa minha constante response, eu quero que ela aguarde o meu Axios fazer uma requisição do tipo get. E fazer uma requisição do tipo get para onde? Então, como essa aqui é uma função, ela espera uma string, tá? E aqui dentro eu vou passar aquele endereço da minha API do GitHub, certo? Então eu estou fazendo uma requisição do tipo get para esse link aqui, tá? E estou atribuindo tudo o que retornar dessa minha requisição para minha variável response. Simples assim, tá? Então o que eu estou fazendo? Ó, você pode ver se eu clicar aqui, essa constante response é do tipo Axios Responses, tá? Uma resposta do Axios, tá? É, Ó, se eu vir aqui nesse meu tipo get, essa função get do meu Axios, ó o tipo dela, é o tipo de uma promise, tá? Ela é uma promessa, então ela precisa ser resolvida. Então é por isso que a gente precisa usar uma função assíncrona aqui para isso, certo? Então ele vai pegar todo aquele meu JSON que a gente viu lá no navegador, ele vai estar atribuído dentro dessa variável responses. Então aqui a gente já tem como tratar ela, certo? E de que forma que eu vou tratar essa variável? Como é que eu vou tratar ela? Geralmente, quando vocês fazem isso numa class component, vocês usam o quê? Um estado. Exatamente. E aqui no Stateless Functions não é diferente, a gente vai usar o estado. Só que a gente vai usar o estado de uma forma muito, muito, muito mais fácil, tá? E aqui, ó, vamos lá. Já falei sobre funções assíncronas, já falei sobre uma promise, finalizamos o como consumir a API. Agora vamos falar sobre o React Hooks, a gente já falou sobre Use Effect, agora a gente vai falar sobre Use State, tá? Da mesma forma que a gente tem esse Use Effect aqui para poder substituir, esse hooks aqui para poder substituir o nosso componente didMounted e updated, a gente tem um componente desse daqui também para poder substituir o nosso state lá do class component, tá? E qual que é esse cara? Esse cara é o meu Use State. Tá? Esse hooks aqui, user state, ele substitui o meu state lá, o this.state, né, do class component, tá? E como é que eu declaro esse cara? Vamos lá. Eu declaro ele da seguinte forma. Aqui eu vou explicar também já esse passo de desestruturação de objetos, certo? Então vamos lá. Eu vou definir uma constante. Eu posso fazer dessa seguinte forma, tá? Definir uma constante. Eu vou chamar ela de data, tá?
e ela vai ser igual ao meu useState, tá? Eu posso fazer dessa forma? Posso. Só que essa minha função useState aqui, esse meu componente useState, ele retorna duas, ele me retorna duas coisas, tá? Então ele me retorna um objeto com dois dados dentro dele. Quais são os dados que ele me retorna? Ele me retorna uma variável para mim poder colocar o valor do meu estado e me retorna uma função para mim poder atualizar esse dado, tá? Então ele me retorna aqui um array de dados, certo? E esse array de dados vai estar setado aqui em data. Só que, para mim ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil tanto para a gente como para quem olhar para o nosso código, a gente vai usar o conceito de desestruturação do ECMAScript, tá? É uma coisa nova que foi implementado no JavaScript, tá? Que ele simplesmente é muito bom, certo? Então o que que a gente vai fazer? Esse useState aqui, a gente já sabe que ele me retorna um array. Ah, Giovanni, mas como é que você sabe disso? Eu li a documentação do React a respeito do useState, vi quais são os retornos dele e em que formato ele é retornado, tá? Então, se você quiser usar a desestruturação, você precisa saber exatamente como funciona o objeto ou o array que ele está retornando, tá bom? É... Então vamos lá. Eu sabendo que ele me retorna um array de dados com duas posições cada um, e eu sei que uma delas é uma variável para armazenar o valor e outra é uma função para atualizar esse valor, então o que que eu posso fazer? Eu posso definir uma constante, tá? Aí aqui eu coloco as chaves e coloco assim: eu quero que a minha variável data seja responsável por armazenar o meu valor e a minha variável set data, opa, seja responsável por atualizar o valor nessa minha variável. Então você está vendo que eu estou pegando o retorno do meu useState e estou desmembrando ele aqui, eu estou desconstruindo ele em duas variáveis diferentes, certo? Eu estou pegando o meu useState, estou destruindo ele, esse meu array de dados aqui, eu estou destruindo ele em duas variáveis diferentes, para mim poder tratar ela de uma forma diferente, tá? E como aqui no meu useEffect, essa minha constante aqui, ela é um array, e eu vou passar essa constante response para o meu estado data, então esse meu useState ele precisa começar iniciado como um array, tá? Porque o dado que eu vou colocar dentro dele é um array, então eu vou iniciar ele como um array também, tá? Então aqui a gente já falou sobre desestruturação de objetos e já falou sobre o useState, tá? Mas aí aqui a gente vai ver na prática como setar um valor dentro do meu estado. A gente já tem um estado declarado aqui, mas como que eu seto um valor dentro dele? E aqui, o que que eu preciso fazer? Eu preciso setar um valor. Eu preciso colocar essa minha response aqui dentro da minha variável data. E como é que eu faço isso? Usando essa outra variável aqui, né? Que ela se torna uma função. Então eu venho aqui, coloco set data e aqui dentro eu passo para ela o meu response, certo? Simples assim, certo? Então eu usando essa função aqui, eu estou setando a minha constante response para para o meu state, para o meu estado data, certo? E aqui já está pronto. Só que vocês estão vendo que aqui eu fiz uma função chamada getData, só que ela não está executando. Então, dentro do meu useEffect aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar minha getData, tá? E aqui ele vai funcionar. Ah, Giovanni, por que que você não já colocou desse aqui, ó, essa requisição aqui, esse setData, já direto na função principal do useEffect? Não é mais fácil? Seria mais fácil. Só que, por padrão, o useEffect ele não realiza funções assíncronas. Tá? Se você tentar fazer uma função assíncrona no useEffect, ele vai retornar um erro gigantesco. Então é por isso que dentro da função useEffect, eu declaro uma outra função chamada getData, e essa função sim, ela é uma função assíncrona. E aqui sim eu chamo ela aqui embaixo para ela poder executar. Tá certo? Agora, se eu vir aqui fora do meu useEffect, tá? Fora do meu useEffect e antes de me retornar alguma coisa, eu colocar um console.log do meu estado data, tá? Desse estado aqui, eu vou provavelmente, se nada der errado, eu vou ter
os meus dados do GitHub aqui dentro do meu estado data, certo? Vamos ver lá se isso vai funcionar. Primeiro eu vou aqui inspecionar elemento. Eu vou vir aqui no meu console. Aqui, ó, aqui ele já deu-me um erro de class name, tá vendo? Eu coloquei class, uma propriedade class, e está perguntando se eu não quis dizer class name. Então, para a gente corrigir isso daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, selecionar esse cara aqui, e esse carinha aqui também, e eu vou colocar um name para todos eles. Certo? Eu acho que são só essas classes que a gente tem, né? Sim, vamos ver. Vira aqui, vou pegar aqui, vou recarregar a página. E voilá, beleza, sumiu aquele erro lá. Tá vendo? Que num primeiro momento eu recarreguei minha página, certo? Aqui ó, ele já me retornou o meu estado data, tá? Mas ele me retornou vazio, por quê? Porque esse estado já existe antes da minha requisição. Aí depois que foi feita a minha requisição, que é aqui embaixo, ele preencheu o meu estado data com todos os meus dados do API do GitHub, tá vendo aqui? Ó, ele me retornou um array com 8 posições, tá? Onde ele tem config, data, headers, request, status e status text, certo? Só que nada disso aqui importa pra gente nesse primeiro momento, tá? A gente não vai trabalhar com isso. O que importa mesmo é o que está dentro de data aqui, ó, certo? Então, o que está dentro de data é tudo, todas os meus repositórios. No caso aqui eu tenho 8 repositórios nesse perfil, né? Então aqui está me retornando todos os dados de todos os repositórios que eu tenho aqui, certo? Tá, Giovanni, mas como é que eu faço para ter acesso somente a esse data? Porque aqui tá me retornando muita informação, cara. Eu não quero esse header, esse request, esse status aqui, eu não quero nada disso. Eu só quero aqui o meu data mesmo. Beleza, vamos fazer isso daqui agora. Então, tá vendo que eu só quero o data do meu response? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu setar a minha no meu estado data aqui, eu vou setar o meu response.data, tá? Que é exatamente o que eu quero de lá. Eu só quero o que está dentro de data, certo? Vou salvar esse cara aqui. Vamos voltar aqui no meu. E aqui tá vendo? Ó, ele já fez a requisição novamente. E agora, olha como ele está formatado bonitinho, tá? Ele está trazendo para mim as informações apenas que tem dentro de data. Ele não está vindo mais aquele request, aquele response, meu status, meu config, não está vindo nada disso. Ele está vindo exatamente o que tem apenas dentro de data. Então ele já está formatado certinho aqui para gente. Então a gente já viu o conceito de user state. Então a gente já viu aqui como usar o nosso estado num class component não, num stateless function, tá? Falando por mim, tá? Eu acho essa forma de você declarar um estado muito mais fácil do que você ter que ir lá e declarar seu estado, declarar um objeto com um estado e dentro do estado você declarar mais um objeto para poder fazer e acessar ele por this.state.setData, sabe? Muito mais difícil. Você viu aqui que eu simplesmente coloquei aqui, ó, setData, response.data e setei o meu estado aqui sem problema nenhum, tá? O que resta para a gente? Então, a gente já falou sobre React Hooks. O que resta aqui para a gente? Listar os dados dinamicamente, tá? Eu acho que essa é a parte mais fácil, né? Porque a gente vai lidar com o map aqui só. E é isso, tá? A gente vai lidar com o map para poder retornar esses dados de forma dinâmica e vai funcionar aqui para a gente 100%. E a gente vai ter a nossa aplicação já pronta. Beleza? Então, quem lembra aqui como é que se usa o map, né? Se vocês já usaram, né? Claro, eu amo o método map para poder fazer esse tipo de coisa. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou abrir chaves, porque chaves não, desculpa, esqueci o nome desse negocinho. Enfim, a gente vai abrir esse carinha aqui, porque eu quero colocar JavaScript no meio do meu XML, ou XML não, do meu JSX. Eu quero retornar JavaScript ali no meio, eu quero fazer uma coisa dinâmica ali. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu data, vou colocar ponto map, e aqui o meu map, opa, ele recebe uma propriedade, que é a propriedade que vai controlar cada interação, né? Que vai ser responsável pelo dado de cada interação, que vai me retornar alguma coisa. Então, eu vou chamar essa minha propriedade de repo, tá? Vou chamar ela de repo aqui.
Opa, repo. E aqui ele vai me retornar uma função, que ele vai me retornar alguma coisa. Então ele vai retornar para mim alguma coisa, certo? Eu vou retornar primeiro o quê? Lembra que quando a gente vai retornar alguma coisa de um componente no React, a gente tem que ter alguma coisa em volta dele. A gente tem que ter um elemento pai ali englobando tudo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma div chamada card, certo? Criei uma div card, já vou mudar ela para class name aqui para a gente não ter problema, certo? E dentro dessa div card, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um parágrafo e aqui dentro eu vou colocar aqui a minha repo.id, que eu quero pegar o ID da minha aplicação ali, certo? Eu vou colocar um outro parágrafo, onde aqui dentro eu vou colocar meu repo.name, que eu quero pegar o nome do meu repositório, e aqui eu vou colocar um link, tá? Um A, e o meu href eu quero colocar aqui para ele poder redirecionar para o meu repo.geturl, é isso? Deixa eu confirmar se é isso aqui, vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu pegar esse daqui. Cadê? Geturl, exatamente, é isso daqui que eu quero colocar. Para quando o meu usuário clicar ali, ele seja redirecionado para o meu repositório lá no. Então, aqui eu vou colocar veja no GitHub. Veja no GitHub. Beleza? Certo. Vou salvar esse cara aqui. Mas primeiro eu vou pegar a estilização do meu landing page aqui, .css, que é esse text content aqui. Deixa eu ver se é esse carinha aqui mesmo. Tá, é isso mesmo. Eu vou pegar esse carinha aqui, só para o botão ficar formatado de uma maneira bonitinha, né, para poder mostrar para vocês. Aqui no meu main.css eu vou colar esses caras aqui e vou chamar ele de .git, certo? E aqui eu vou chamar ele de .git também. Já tem um ponto aqui, beleza? Vou salvar esse cara aqui, vou vir aqui no meu main e vou colocar aqui um class name chamado git. Vamos ver se isso vai funcionar. Opa, legal, funcionou. Então, mas funcionou, mas ficou bem estranho aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho disso daqui, porque... Opa, Ctrl V. Oh, caceta. .git. Tá, Ctrl S, eu vou abrir meu index, meu main.css aqui. Border radius, font size, eu vou colocar para 1 rem. Um padding, eu vou tirar esse padding e vou colocar 2 e aqui 1. E vamos ver se já vai dar alguma diferença. Opa, beleza, deu uma diferença gigante aqui. Certo, perfeito. Então, tá aqui, tá listado todos os meus repositórios, como vocês podem ver. Fiz uma formataçãozinha legalzinha aqui para poder ficar mais ou menos, para poder não ficar feio, né? E é isso, você viu que a gente listou os nossos dados de forma dinâmica. Então a gente já listou os dados na nossa API de forma dinâmica aqui. O meu componente está aqui, está certinho, perfeito. E é isso, gente. Você viu que a gente construiu uma aplicação bem simples aqui, tá? Ela é muito básica, mas vocês podem usar esse código aqui para vocês fazerem o próprio portfólio de vocês, tá? Vocês terem isso daqui como base de estudo, né? Para poder ver. Então aqui a gente usou praticamente todos os componentes do React que a gente mais usa para poder construir alguns sites. Vocês viram que a gente fez isso daqui de uma forma bem legal. Vamos minimizar aqui, deixa eu até clicar aqui, eu vou voltar para cá e tá voltando o meu componente, página principal, entrar. A partir do momento que ele entra, ele já lista todos os meus dados. Show de bola, né, gente? Beleza. Eu vou deixar esse código aqui disponibilizado no GitHub para vocês.
tá? Vou estar disponibilizando esse vídeo aqui também para vocês lá no YouTube, aqui no YouTube, para vocês poderem estudar certinhos aí. E espero ter desmistificado um pouquinho o React para vocês, né? Deixado ele menos complicado. Deixa eu fechar aqui, deixa eu maximizar esse cara, maximizar esse daqui também para ele poder ficar formatado certinho. E tá aí, certo? Espero que isso tenha ajudado vocês de verdade, tá? E é isso daí, gente. Até uma próxima. Tchau.